Graça e paz, irmãos, amém. Com muito prazer que a gente está aqui de novo, podendo gravar mais um culto, para podermos postar assim nas plataformas digitais, para que cada irmão possa acompanhar da sua casa e mesmo tão distantes, estarmos próximos, estarmos juntos. Até porque o que nos une é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito habita em todo aquele que confessa a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E, creio eu, somos uma igreja que realmente confessa isso, que coloca Jesus Cristo como nosso guia, como nosso líder, como a nossa salvação, porque Ele morreu na cruz por cada um de nós. Então, mais uma vez, tenho que dar aqueles avisos importantes. São poucas pessoas que estão aqui na igreja fazendo essas gravações, não é só a quantidade necessária. Sempre que a gente chega aqui, a gente vai higienizando aqui os microfones, tudo que a gente vai usar, todo um cuidado que é importante nesse período, né? E estamos aqui trabalhando para que os irmãos em casa possam usufruir também desse momento. Então, como eu sempre peço, aproveite, não simplesmente assistir ao culto, mas esteja em casa junto conosco, louvando, orando, ouvindo da mensagem que vocês vão ouvir daqui a pouco. Então, participe. É a forma que nós estamos encontrando de estarmos juntos. Então, participe do culto. Não é meramente um momento de assistir, um momento que eu vou ligar ali a TV, agora que a gente está no YouTube, né? Para ver o que está acontecendo. Não, você vai reunir ali a sua família para poder juntos cultuarmos a Deus, né? Mesmo a gente que está gravando aqui, lá no horário a gente vai assistir também, tá bom? Então participe conosco nessa noite, que você possa ser abençoado por tudo que vai ser falado, cantado aqui nessa noite, tá bom? Vamos orar? Oremos. Amado Pai, nós te agradecemos por estarmos diante da Tua presença, porque nós podemos ter essa tecnologia para podermos chegarmos mais longe. Então, que o Senhor possa estar abençoando todo mundo que está participando desse culto, assistindo, gravando, e que o Senhor possa nos abençoar grandemente nessa noite. Nos proteja a cada dia, que esse momento de coronavírus possa passar o mais rápido possível e que logo, logo possamos estar de volta à normalidade. Deus abençoa cada um que está assistindo na sua casa, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão preocupados, ó Pai. Que o Senhor possa estar com a tua mão de graça, poder ali abençoando e confortando cada um dos teus filhos. Muito obrigado, no nome de Jesus que nós choramos e que nós agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu vou fazer uma leitura bíblica. Eu até fiz num dos domingos anteriores, mas foi naquele dia que faltou luz, não ficou legal. E eu queria ler um texto rapidinho aqui com os irmãos, né? Você que está em casa pode pegar a sua Bíblia. Eu estou aqui usando um data show, né? Na minha frente aqui, mas os irmãos podem usar a Bíblia em casa. O livro é o livro de João, capítulo 1, versículos de 1 até o 12 ou 13, se eu não me engano, tá bom? Mas nós vamos ler juntos e você acompanha na sua casa, tá bom? O livro de João, capítulo 1. Daqui 5 segundinhos para os irmãos encontrarem suas Bíblias, abrirem. Enquanto isso eu confiro aqui, até que versículo é. Até o versículo 12, tá bom? Então, João capítulo 1, versículos de 1 a 12. Deixa eu voltar aqui. Livro de João, capítulo 1, versículos de 1 a 12, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Amém, meus irmãos? Texto bem conhecido. E eu queria destacar aqui o versículo 8, que diz o seguinte, né? Não era ele a luz,
mas para que testificasse da luz, se referindo a João, né? Dizendo que ele não era a salvação, mas ele ia testificar daquele que o salvou, que era Jesus Cristo. E assim somos nós também. Às vezes a gente tem um pouco de medo de fazer a obra, às vezes a gente se sente um pouco, eu sou um pecador, e todos nós somos, porque a Bíblia diz isso, eu não posso fazer a obra. Claro que não podemos ter uma vida de pecado, né? Sempre em pecado, mas devemos lutar a cada dia, vencer, buscar a Deus e não ter medo de fazer a obra, porque Ele te lavou, né? Ele morreu por você na cruz. Então, meus irmãos, não desista, continue, persevere. O momento é difícil, nós não somos perfeitos, mas temos que testemunhar de Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz por nós e Ele tomou o nosso lugar. Amém? Então agora nós vamos ter um período de louvor, alguns cânticos espirituais, cante conosco, participe, e depois a mensagem com o pastor Wellington. Adoramos o Rei dos Reis.
mostrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar
te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu, me fez viver. Te acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi, e percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, eu só te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu, me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu, me fez viver. Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Você que está nos assistindo, meus irmãos amados, que estão em casa nesse confinamento, estamos aí nessa restrição da nossa vida, nesse momento, esperando em Deus o livramento. É nesse momento que a gente precisa conhecer realmente a vontade do Deus Altíssimo. Hoje à noite, eu queria deixar uma palavra para você se questionar, se auto-questionar. Então, eu queria nesse momento, nós vamos começar orando, clamando a Deus que nos ajude nesse momento. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Pai Santo, por Tua misericórdia e bondade. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecer a Tua vontade e a aceitar a Tua vontade para a nossa vida. Pai querido, que seja um momento de grande reflexão em que nós estamos vivendo, que nós possamos aprender, sempre aprender, e estar cada vez mais perto de Ti, para conhecer a Tua palavra e a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Você já deve ter, com certeza, feito a oração do Pai Nosso. Certa vez Jesus andando com os discípulos e os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. E Jesus então lhes dá um modelo de oração. A oração do Pai Nosso tem alguns requisitos muito importantes, muito interessantes. Mas eu quero colocar hoje à noite apenas um, talvez o mais comprometedor versículo desta oração. E com certeza fala com a gente com muita profundidade, nós precisamos entender, para que, orando, nós saibamos que estamos também entrando em um compromisso com Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, no verso 10, diz o seguinte, essa parte
da oração do Pai Nosso, sei que você conhece. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Presta bem atenção. Jesus nos ensina a orar, pedir a Deus que venha o reino dele, se estabeleça o reino dele, onde o comando vem de Deus. O reino é o lugar onde Deus tem plena autoridade, a autoridade suprema. Que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um dos grandes dilemas da humanidade, com certeza, é o nosso conflito com a nossa vontade contra a vontade de Deus. Isso é um grande problema da humanidade, porque as pessoas elas querem o paraíso, mas um paraíso sem Deus, onde elas possam fazer o que elas querem. Você já deve ter ido assim no velório de alguém, e você chegou naquele velório, talvez uma pessoa até que você conheça, mas quando você chegou lá, começou a falar tanta bondade a respeito daquela pessoa, e o sacerdote então colocou aquela pessoa no céu. Sei que ele está com Deus, mas será que está mesmo? Será que o acesso ao reino de Deus é assim, morreu e vai para o céu? É preciso que a gente conheça muito isso, porque as pessoas querem o amor de Deus, mas elas não querem obedecer a palavra de Deus. Elas querem que Deus as ame, mas elas não querem um compromisso de obediência com Deus. As pessoas querem entrar no reino de Deus, mas a Bíblia diz que é preciso arrepender-se dos pecados, e as pessoas não querem arrepender-se dos pecados, querem que Deus as aceite vivendo em pecado, em rebelião contra Ele. As pessoas querem entrar no céu, mas rejeitam uma vida de santidade. Então, essa é uma dualidade que nós precisamos compreender, essa luta que as pessoas não conseguem vencer, porque elas não se subjugam à vontade de Deus, não se submetem à vontade de Deus. Então eu queria falar um pouco sobre a vontade de Deus. O que representa essa vontade para a nossa vida? O que é a vontade de Deus? Nós precisamos entender primeiro que a vontade de Deus, ela não é uma vontade opressora, não é algo para nos oprimir, para tolher a nossa liberdade. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa excelente. Paulo diz: vocês precisam passar por uma mudança, uma transformação, uma renovação de mente. Como? Eu passar a entender a palavra de Deus, passar a entender a vontade de Deus como uma coisa boa, agradável e perfeita para a minha vida. Muita gente entende a vontade de Deus não como uma coisa boa, agradável e perfeita, mas como opressora. A pessoa acha que Deus é o Deus da proibição, é o Deus, não pode fazer isso porque Deus castiga, não pode fazer aquilo que Deus castiga. Será que é assim? Será que nós precisamos lutar para fazer a nossa vontade e não a de Deus? A vontade de Deus, ela só é opressora quando nós não nos submetemos à vontade de Deus. Eu lembro de um jovem que, quando ele chegou à igreja e ele tomou uma decisão de andar com Deus a partir daquele momento da vida dele, e a primeira pergunta que ele me fez foi o que ele precisava deixar de fazer. E eu expliquei para ele que esse fazia parte da relação dele com Deus. Ele ia começar a entender, conhecendo a vontade de Deus e aplicando a vida dele, ele ia saber o que deveria deixar de fazer ou fazer. E pouco tempo depois, não demorou muito, aquele jovem começou a ter experiências com Deus que realmente ensinaram o que ele deveria deixar de fazer, as coisas que não agradavam a Deus, e fazer aquilo que realmente agradava a Deus. Deixar de fazer coisas. As pessoas acham assim: eu vou deixar de fazer as coisas que me dão prazer. Muita gente pergunta com relação à bebida: eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fazer isso. A Bíblia, a palavra de Deus, ela só nos dá conselhos bons. Eu sempre digo que a vontade de Deus, elas são cercas de proteção. Quando você anda dentro da vontade de Deus, você evita muitos problemas para a sua vida, você vai evitar muitos problemas para você, para os outros. Mas quando você sai daquela cerca de proteção que é a vontade de Deus, e você passa a fazer aquilo que Deus não lhe autoriza, ou que Deus não lhe estimula a fazer, coisas que à vista de Deus são erradas, aí você está por conta própria. Aí você vai ter que arcar com as consequências das suas próprias escolhas.
Veja o que diz Provérbios capítulo 14, no versículo 12. Provérbios diz assim: há um caminho que ao homem parece ser um caminho direito, mas no fim é caminho de morte. Olha que interessante. Às vezes nós temos essa impressão: mas eu estou fazendo, é tão bom, é uma coisa que eu faço, sinto prazer, é uma coisa que me alegra o coração. Mas você tem que decidir se você vai fazer a sua vontade ou a vontade de Deus. Porque se você caminha na vontade de Deus, você vai entender que algumas coisas podem estar lhe levando para o caminho de frustração, de destruição e um caminho de morte. Uma coisa que pode parecer boa, pode levar a pessoa até momentos de prazer, de alegria, mas pode lhe conduzir ao sofrimento e à morte. E essa é a grande diferença de quem faz a vontade de Deus e quem não faz. Porque quem faz a vontade de Deus logo descobre que a vontade de Deus realmente é boa, agradável e perfeita. E lá no final de tudo, aqueles que rejeitaram a vontade de Deus vão descobrir que caíram numa grande cilada. É incrível como a gente tenta explicar para as pessoas aquilo que Jesus ensinou. Jesus falou do caminho certo. Ele disse: olha, se vocês entrarem pela porta estreita, esse caminho leva à salvação, mas se entrarem pela porta larga, esse caminho leva à perdição. Qual é o caminho estreito, qual é o caminho largo? O caminho estreito é aquele onde eu submeto a minha vontade à vontade de Deus. Eu não vivo para fazer a minha vontade, eu falo como Jesus disse. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Mas aqueles que não fazem a vontade de Deus andam pelo caminho largo, ou seja, na liberdade da sua mente, do seu coração, da sua carne. Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, quem anda na vontade de Deus, quem cumpre aquilo que Deus nos manda, com certeza vai colher os frutos dessa vontade agradável e perfeita. Ou seja, você vai desfrutar disso verdadeiramente, às vezes aqui mesmo. Porque às vezes a gente não consegue ver o futuro e Deus nos manda fazer a coisa, a gente tem que sacrificar aquilo que a gente gosta pela vontade de Deus. E quando isso acontece, mais tarde a gente descobre que a melhor coisa foi ter feito a vontade de Deus e não a nossa. Outra coisa interessante é que a vontade de Deus é aquilo que vai alinhar o nosso caminho ao caminho de Deus. É o que vai fazer a grande diferença, vai alinhar a nossa vida. Olha o que é que Isaías diz no capítulo 55, no versículo 8. Deus diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Deus está fazendo uma advertência àquele povo que andava em desobediência. Ele diz: olha, eu não penso desse jeito, os meus, não é por aí, não é desse jeito que vocês têm que viver. Mas as pessoas estavam teimando em agir assim. Parece um retrato muito vívido do que nós estamos vivendo hoje. Uma humanidade perdida, se desviando de Deus, andando por seus próprios caminhos, trilhando caminhos espirituais perigosíssimos, e não se dão conta disso. Por quê? Porque não tem a referência da palavra de Deus, não estão olhando para a palavra de Deus para se orientar, e estão buscando fazer então a sua vontade. A vontade de Deus vai alinhar cada um de nós ao caminho dele. Quando você anda no caminho do Senhor, andar com Deus é impossível se nós não tivermos uma boa dose de confiança naquilo que Deus nos manda fazer. Hebreus no capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, quando você anda com Deus, você tem que ter a certeza de que sua recompensa vem de Deus, que Deus está olhando por você e que Deus vai garantir o sucesso da sua jornada, da sua caminhada. Nem sempre nós vamos compreender o que Deus está fazendo. Às vezes a orientação de Deus pode ser uma orientação difícil para nós entendermos, mas quando nós nos submetemos à vontade dEle, aquilo vai gerar em nós uma confiança e uma certeza de que nós estamos no caminho certo, principalmente quando nós vemos essa vontade dEle sair a nosso benefício. Um grande exemplo de submissão à vontade de Deus, apresentado na Bíblia, são vários exemplos, mas tem um muito interessante que é o de Maria. A gente fala tanto da pessoa de Maria, a mãe de Jesus. Quando você imagina que aquela menina, uma jovem, estava lá vivendo tranquilamente a sua vida comum,
Quando de repente Deus a chama para uma missão. Deus dá a Maria a missão de receber no seu ventre o Messias. Mas Deus coloca uma situação muito embaraçosa para Maria, porque ela ia conceber antes mesmo de casar. Ela ia estar grávida, estando comprometida com o homem, mas sem ter relações com ele ainda. É uma situação difícil, embaraçosa, poderia aí resultar na morte da própria Maria por apedrejamento. Deus colocou Maria numa situação, primeiro, ela vai perguntar, mas como isso vai acontecer? E o anjo diz para ela, olha, no teu ventre será colocada a semente divina. Quando Maria então compreende que a vontade de Deus se cumpriria na vida dela de forma tremenda, que ela seria o instrumento de Deus para trazer o Messias à terra, aí ela diz essa frase maravilhosa em Lucas capítulo 1, verso 38, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Amados, o caminho do Senhor, embora fosse totalmente imprevisível para Maria, ela decidiu se submeter e descansou. Maria não tentou explicar nada a José, a Bíblia mostra que quem fez isso foi Deus, enviou um anjo e falou com José, para que ele não temesse receber Maria, não tivesse medo, porque o que ela estava gerando era santo, mas Maria não foi se explicar para José, porque ela havia se submetido à vontade de Deus, e ela compreendia que Deus ia cuidar de tudo. O grande desafio para você, para mim, é que nós nos comprometamos com a vontade de Deus, que a gente aposte realmente que esse é o caminho certo, que a gente alinhe o nosso caminho ao caminho do Senhor, que nós alinhemos o nosso pensamento ao pensamento de Deus. Não tenha medo das críticas, não tenha medo do que as pessoas vão falar. O que você não pode é andar pelo caminho errado, decidir porque alguém lhe influenciou, você tomou uma decisão, cuidado com isso. Procure saber, dentro da Escritura, da Bíblia Sagrada, se aquilo é correto diante de Deus, se aquilo é certo diante do Senhor. Deixe Deus trabalhar na sua vida, ande na vontade de Deus. Você vai precisar de fé para isso, mas vai ser o maior investimento da sua vida. Você vai ver a vitória que isso vai resultar. E a terceira coisa importante é que obedecer à vontade de Deus vai abrir para você o acesso ao reino eterno. Quando Jesus nos ensina essa oração do Pai Nosso, Ele sabe o que está falando, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Quando nós nos abrimos para cumprir e viver a vontade de Deus, isso resulta na nossa salvação. Olha o que é que diz Mateus capítulo 7, Jesus falando, versículo 21, olha que coisa interessante, Jesus falando, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, submissão à vontade de Deus é a chave da nossa entrada no reino dos céus, é a prerrogativa indispensável para nós acessarmos o reino de Deus. Não é chamar Deus, não é dizer eu creio em Deus, Senhor, Senhor, não é andar com o nome de Jesus na boca, com o nome de Deus na boca, mas é se submeter à vontade de Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você consegue entender? Você consegue compreender o caminho bem claro e transparente? Se você vive fazendo a vontade de Deus, se você luta para fazer a vontade de Deus, não a sua, não a vontade dos outros, você começa a ter uma compreensão, você se sente parte do reino, você sente segurança em afirmar a sua salvação. Aceitar Jesus, como a gente usa numa linguagem evangélica, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A gente está dizendo assim, você precisa se submeter à autoridade do Senhor Jesus na sua vida. Ele tem que comandar a sua vida e não você. Então quando nós compreendemos isso, e passamos a tomar todas as nossas decisões com a certeza de que estamos andando na presença de Deus, tudo muda. Então, aceitar Jesus é exatamente isso, é você ter Ele como autoridade suprema sobre sua vida. Eu vivi até os 23 anos longe do Evangelho, e nesse tempo que eu estava lá, eu fazia, como diz a Bíblia, fazia a vontade do meu pensamento, a vontade da minha carne, dos meus desejos. Mas no momento que eu aceitei Jesus, desde aquele tempo, dos 23 anos para cá, eu tenho lutado para fazer a vontade de Deus, não a minha. Eu não sou a pessoa mais certa do mundo, mas nas minhas lutas interiores, o pensamento é exatamente esse,
não é a minha vontade que eu quero viver a vontade de Deus, e eu vou continuar lutando para fazer isso. Você precisa entrar nesse caminho também. Deus não vai forçar ninguém a fazer a vontade dEle, mas rejeitar a vontade de Deus vai colocar você numa situação de arcar com as consequências do seu próprio erro. E será que você está pronto para isso? Será que você tem capacidade de arcar com os seus próprios erros? Pense bem nisso. Pense bem nisso. O chamado de Deus é para nós fazermos a vontade dEle. Você precisa entender o quanto isso é importante. Como está a sua vida? Você tem sido submisso à vontade de Deus, ou você tem seguido o seu coração? Porque a gente escuta muito na televisão as pessoas dizendo: siga o seu coração. Mas a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, é covarde. Então não siga seu coração, siga a palavra de Deus, ande na vontade do Senhor, seja obediente à palavra de Deus. Quando você for fazer a oração do Pai Nosso, lembre-se, quando você disser: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, lembre-se que você estará se comprometendo em fazer a vontade de Deus, porque você está pedindo para ela vir sobre você. Então você está se comprometendo. Se quiser conhecer os caminhos do Senhor, se você quiser entender bem, então se alinhe aos pensamentos de Deus. A Bíblia, ela é o pensamento do Senhor. A Bíblia é o caminho do Senhor. Você precisa entender esse caminho. Seja submisso à autoridade do Senhor Jesus sobre sua vida, e tenha certeza de uma coisa: você estará no céu com Ele. Se submeta à vontade dEle. Só finalizar dizendo uma coisa importante sobre uma das salvações assim inéditas na Bíblia, que é o ladrão que estava ao lado da cruz de Jesus. Quando aquele homem está ali do lado de Jesus e ele diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está dizendo: Jesus, me leva contigo, toma conta de mim. E naquele momento Jesus responde para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Em meio a tantas mortes que nós estamos vendo com este vírus, a gente fica imaginando onde todas essas pessoas estão indo. Será que as pessoas que estão morrendo, elas viveram e fizeram a vontade de Deus? Será que elas se submeteram ao Senhor Jesus Cristo? Será que realmente elas tiveram Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu não sei responder essa pergunta, mas é uma pergunta que talvez você responda, você que ainda está aqui, porque será a oportunidade de você decidir qual o caminho que você seguirá. Você fará a sua vontade ou fará a vontade de Deus? Queria deixar essa palavra com você e finalizar orando. Deixa eu te orar com você. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa, Senhor, cada pessoa que ouviu essa palavra, cada pessoa, ó Deus, que compreendeu e agora está, ó Deus, colocando a sua vontade debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Pessoas que estão nesse momento se submetendo a Jesus Cristo como Senhor verdadeiro em suas vidas. Abençoa, Pai, cura seus corações, traz, ó Deus, a tua glória a essa vida e liberta do pecado, liberta das contradições, Pai, e traz para que o teu reino possa ser povoado em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus faça uma grande obra na sua vida em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, depois de ouvir a mensagem, cantar os louvores, a gente quer agradecer a cada um de vocês que ficaram assistindo até aqui, que você possa ter sido abençoado por este culto. Terça-feira tem live no Instagram da igreja, às 7 horas, e no próximo domingo, às 18, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente transmitindo esse culto a toda a igreja. Deus abençoe você. Se inscreva aqui no canal da igreja para que você possa estar recebendo, os vídeos que a gente vai mandando, e que Deus nos abençoe. Amém.